Bom, para quem nos visita pela primeira vez, eu quero já te falar, como introdução dessa palavra, a característica dessa comunidade. Nós não somos nem melhores nem piores do que nenhuma outra comunidade. Nós somos como a maioria das igrejas protestantes, jovens, como as que tem aqui no Brasil, mas nós temos um chamado específico. Essa aqui é uma igreja de formação, de treinamento de obreiros. Então a pessoa aqui, ela recebe o evangelho, ela tem a vida mudada e não demora muito, ela vai ser convidada a fazer treinamentos, a ser especialista em salvar vidas. Por quê, irmãos? Porque é muito urgente. Jesus está às portas e eu creio nisso. Assim como todos os obreiros nesses 2025 anos criam, e eu creio, só que hoje com muito mais argumentos, para crer na iminente volta de Jesus, e então aqui nós não estamos aqui para perder tempo. Então a pessoa aqui, ela aceita Jesus, demora, ela é batizada, tal. Então logo ela é batizada, que nem hoje mesmo você que se batizou, já vai ser convidado para participar de um treinamento chamado Capacitação Destino. Então isso é uma constante no nosso meio. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que 99% das palavras que são pregadas, tanto nas células, como nas reuniões de liderança, como no domingo, são palavras convidando a igreja a ser bom em melhorar a sua atuação no sentido de salvar vidas. Então, daí vem o título da palavra de hoje, Obstetrícia Cristã. Fala para o teu irmão assim, Obstetrícia Cristã, curso básico. Quem sabe o que é obstetrícia aqui? As mulheres, só a mulher que levantou a mão. Quem sabe o que é obstetrícia aqui? Antigamente era chamado do quê? As pessoas que faziam esses... Parteira. Geralmente era mulher, parteira. Para não ter problema de ciúme, Parteira. Só que agora, olha para o teu irmão, homem, cabamacho, e fala assim, você é parteiro. Ah, mas opa, como assim? Toda pessoa que aceita Jesus, automaticamente se torna um parteiro. Porque a palavra do Senhor cresce e ela começa a ver a possibilidade de outras pessoas nascerem, e ela começa agora a ser um obstetra, ela começa agora a ajudar que as pessoas venham à luz. Então, para isso, nós vamos hoje dar um curso básico aqui. Logicamente que serão conceitos, mas a prática também. Alguns conceitos básicos da obstetrícia cristã. Só que eu vou usar como pano de fundo, ou como argumento bíblico, como base, o episódio das parteiras do Egito. Na minha tradução, está parteiras hebreias, mas... não era, viu, irmãos? Aqui eram parteiras autorizadas do Egito. Eram parteiras do Egito que faziam partos nas mulheres hebreias. Então é bom, gente, porque isso o equívoco dessa tradução pode causar uma confusão. Então vamos lá. Qual é o pano de fundo? O que acontece? Vocês lembram da história de José, que ele teve a revelação das vacas gordas, vacas magras, e aí, no tempo das vacas gordas, se acumulou, se juntou o alimento, muitas colheitas, e esse alimento passaria a alimentar o mundo num período também de fome. Então José teve essa revelação, teve essa visão. O faraó aceitou e colocou José como administrador. Assim, José foi o camarada que salvou não somente o Egito, mas toda aquela parte do planeta
em termos de pessoas, salvou de uma morte terrível de fome. Por quê? Porque as pessoas tinham aonde comprar alimento, porque por causa da revelação de José. Quem tem alguma dúvida, leia, assista os desenhinhos, tem muita coisa aí que conta a história de José do Egito. Bom, como prêmio, o povo de Israel passou a ser cuidado, ou passou a morar no Egito, nas terras do Egito. E se passaram 400 anos, queridos. E o que aconteceu? As mulheres dos judeus, dos hebreus, eram muito vigorosas e elas tinham muitos filhos. E um rei, algum faraó que chegou, não teve acordo nenhum, não conhecia a história de José, porque 400 anos são muitos anos. Coisas que aconteceram 400 anos atrás no Brasil, a gente praticamente não sabe mais. Mesmo com toda a mídia, com toda a história. Então esse faraó que veio para reinar sobre o Egito, não conhecia, não tinha acordo. E percebeu que as mulheres hebreias, que esse povo crescia numericamente de uma forma assombrosa. E ele começou a ter medo desse povo crescer tanto, e se tornar antagonista e vencer esse povo. Então ele começa agora, e vencer o Egito. Então ele começa agora a bolar um plano. Para quê? Para que a população diminuísse. Para que a população fosse, judaica, logicamente, fosse eliminada. E não existe forma melhor de você eliminar a população do que você já destruindo logo a criança no nascimento. É assim que Satanás faz hoje, através dos abortos e através de outras coisas que estão surgindo agora novas, outro tipo de envenenamento. Bom, queridos, isso não é coisa nova. Na época de Jesus também surgiu um rei louco, endemoniado, chamado Herodes. Quem conhece a história? Que mandou matar todas as crianças. Por isso que Maria e José tiveram que fugir e foram para o Egito. Olha que interessante. Bom, e qual era o plano? O plano é o seguinte: as parteiras, as obstetras que trabalhavam no parto das hebreias, foram o faraó chamou essas parteiras e disse o seguinte, convocou todas elas e disse: olha, é o seguinte, vocês vão, na hora que um menino judeu nascer, na hora que você estiver fazendo o parto, você vai sufocar para ele morrer. Quando for menino, quando for menina, deixa, porque menina tem problema, elas se casam com os homens egípcios e nosso povo passa a crescer bastante. Mas os meninos é para matar. E por que o faraó fez isso? Porque se ele fizesse como Herodes, por exemplo, fez, entrar soldado na casa e matar, irmão, isso é uma coisa terrível. Imagina, um pai de família que tem um monte de filho grande, uns bitelão, uns caras tudo troncudo, entra um doido lá para matar o seu bebezinho. Como o povo de Israel já era um povo numeroso, isso ia dar o quê? Em revolta. Revolta séria, que poderia colocar mesmo assim, colocar em risco. Então, ele teria que diminuir a população do pessoal de Israel, sem causar confusão. E aí ele bola esse plano. Só que, irmão, fala para o teu irmão assim, plano do faraó contra o povo de Deus jamais prospera. Então, o dia que prosperar, o dia que acontecer de nós sermos mortos pelo anticristo, porque isso vai acontecer, ao contrário do que vocês imaginam, não vai ser a derrota da igreja, vai ser a vitória da igreja. Então, mesmo na morte, quem morre estando em fidelidade com Deus é vitorioso. Então, eles vão achar que eles vão estar vencendo, na verdade, eles vão estar perdendo. Então, mesmo vencendo, eles perdem. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Amém? Então, vamos ler o texto. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 1,
do versículo 15 a 22. Ora, o rei do Egito ordenou as parteiras, e aqui não é hebreia, as parteiras, ponto, das quais uma se chamava Sifrá, aliás, aqui é um nome egípcio, Sifrá, e outra Puá. Olha que nome bonito. Você que vai ter uma menina que vai nascer, olha aí o nome, Puá, ou Sifrá. Né? Já sabe escrever música, né? Sifrá. Nada a ver. Essas daqui eram as chefes das parteiras. Dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Porém, as parteiras temeram a Deus. O que as parteiras fizeram? E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizesse isso e deixasse viver os meninos? E aí elas vieram com uma conversinha. Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Como que o povo ficou? E porque as parteiras temeram a Deus, essas parteiras eram parteiras tementes a Deus. Depois eu vou explicar por que elas, mesmo sendo pau mandado. Não era, na verdade não eram. E lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Fala assim, Senhor, fala comigo. Eu quero que todos prestem atenção nessa palavra. Todos, por favor. Como eu disse, irmãos, essa é a nossa vocação principal. Quando nós saímos da situação de perdido para salvo, próximo patamar que nós alcançamos é o patamar de parteiro, de obstetra. É de trazer pessoas ao mundo. Deus está aqui, irmãos, cumprindo essa palavra quando Ele prometeu que o povo de Israel ia ser numeroso. Quando Ele falou isso para Abraão, povo numeroso, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Só que nesse momento eles estão vivendo agora um momento de escravidão, de opressão. Porém, mesmo na opressão, mesmo na escravidão, esse povo é um povo que se multiplica. Fala para o teu irmão, mesmo com toda perseguição, com toda opressão, com toda dificuldade, com toda apostasia, nós continuamos crescendo. Alguém pode aplaudir o Senhor por causa disso? Nós continuamos crescendo. Quem viu aí o batismo? Hoje foram batizadas 40 pessoas. Não é pouco, queridos. Numa época como essa, jovens, a maioria jovenzinhos abaixo de 18 anos, isso é espetacular. Bom, irmãos, Faraó sempre na Bíblia é prefiguração do quê? Vamos lá, irmãos. Faraó, toda vez que você vê a palavra faraó na Bíblia, você tem que lembrar de quem? Satanás. E qual a intenção de Satanás? Matar, roubar e destruir. Só que ele não faz isso sozinho. Ele vai agora aproveitar-se do momento, talvez do momento mais vulnerável que uma mulher pode passar, que é o momento do seu parto, momento que ela está lá necessitando de ajuda. Ele vai usar a capacidade, a destreza, o talento dessas mulheres, porque uma parteira é muito útil, porque boa parte das mulheres, na hora de ter o seu filho, não conseguem sozinhas.
Algumas conseguem, uma parte consegue, mas uma parte não. Precisa de alguém para ajeitar o filho, para mudar a posição, para encaixá-lo. Ou em alguns casos mais graves, para chegar a cortar e tirá-lo. Dá para entender isso? Então essas parteiras eram pessoas muito hábeis, eram profissionais, eram as obstetras da época. Hoje se faz faculdade. São 6 anos para uma pessoa, 6 anos fora a especialização, para uma pessoa ser credenciada a ser um obstetra. Então não é um trabalho técnico de alta importância. Você pode matar, você pode roubar, você pode destruir uma família. Se você não fizer direito o seu trabalho. E no caso, o que o faraó faz? Ele aproveita a fragilidade da mulher hebraica, da mulher hebreia, e aproveita a destreza, e o principal, ele aproveita a facilidade que essas mulheres parteiras tinham para entrar na casa das hebreias, e tinham o quê? A confiança. Uma mulher não deixa qualquer um tocar, uma mulher não vai deixar qualquer um ajudar. Provavelmente essas parteiras, elas mantinham um relacionamento pré-natal, de visitação, dizer como é que está o nosso bebê, quando vai ser, pelo jeito vai ser na lua tal, fulana de tal. Então isso desenvolveu o quê? Um relacionamento, isso promovia uma confiança. Eu quero agora transportar para a nossa realidade e dizer o seguinte: nós somos os parteiros, nós somos os obstetras. O mundo conta, as pessoas, os bebês que estão nas barrigas, contam com a nossa atuação e com a nossa ajuda e confiam em nós. E o que acontece, queridos? Satanás, ele agora, se aproveitando dessa facilidade que as mulheres tinham para entrar nas casas, e com essa destreza que elas tinham como obstetras, para reduzir, para matar, roubar e destruir, fazer a obra dele. E aí eu trago para a nossa realidade. Queridos, quando o Senhor te trouxe para cá, ou te trouxe para o Evangelho, você veio com alguns talentos de onde você veio. Talvez você veio com alguns talentos, mesmo sem saber que você tinha talentos. Talvez você não sabia que você sabia. Quantas mulheres aqui sabem fazer uma planilha de organizacional? Quem sabe aqui, ó? Quantos homens aqui sabem fazer um bolo de fubá da hora? Mais homem levantando a mão para fazer bolo de fubá do que mulher para planilha. Você sabia que sabendo fazer planilha você pode ajudar um parto ficar organizado? Você sabia que com um pedaço de bolo de fubá você pode transformar a história de uma família inteira? Eu estou falando de 2 capacitações que me ocorreu. Mas a verdade, queridos, é que Deus te deu dons e te deu talentos. Pastor, qual a diferença de dons e talentos? Eu vou dar um exemplo. Dom, talento, é a capacidade de uma pessoa tocar um instrumento. Como é que é? Tá ligado aqui? Não? Tá ligado. Foi um pantarma. Ixi, está ligado direto. Foi no piano. Som. Isso é talento musical. Tem uma capacidade que qualquer xarope pode ter. Desculpa a risadinha.
Basta o quê? Ter um talento, uma capacitação auditiva boa para música. Agora, o que é dom? É quando você usa o seu talento para transformar vidas e para apresentar Jesus e para adorar ao Senhor na sua majestade. Então aqui é o quê? A parte natural, e aí o dom é a parte espiritual. Então você nunca pode dizer, o cara tem dom de música. Não, ele tem dom de adoração. Ele tem talento musical. Dom somente filhos de Deus têm. Dom. Talento qualquer pessoa tem. Mas tanto o dom como o talento, Deus ele chama para que nós ponhamos os nossos dons e os nossos talentos a serviço dele. Então o obstetra cristão, ele tem a capacidade de trazer à luz, acraseado, às crianças. Fala para o teu irmão assim, você tem um dom, você tem dons, você tem talentos. E agora aponta o teu dedo profético para o teu irmão e diz assim, em nome de Jesus. Você precisa usar esses dons e esses talentos para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle, e não para servir a obra do faraó. E por que essa palavra diz que elas eram mulheres de Deus, que tinham temor a Deus? Porque ninguém consegue conviver com o povo de Deus e não ter temor de Deus. Fala para o teu irmão assim, se você é uma pessoa que tem o temor de Deus, as pessoas que conviverem com você vão passar necessariamente a ter temor de Deus. Essas mulheres aprenderam a ter temor de Deus fazendo visita na casa das hebreias. As hebreias, elas iam lá para ver o bebê, e as hebreias falavam do Deus de Abraão para essas parteiras. Vocês lembram de Agar? Olha só que interessante, Agar, aquela que era egípcia, que teve Ismael, filho de Abraão. Chegou um momento que Deus fala para Abraão mandar andar Agar e seu filho Ismael. Agar chega no deserto, desesperada, presta atenção no que eu vou falar, é importante o que eu vou falar. Agar chega no deserto, desesperada com o menino, e a palavra de Deus diz que ela levanta a boca para o céu e diz assim, El Roi! Ela está clamando pelo Deus que a vê. Onde que ela aprendeu isso? Ela aprendeu convivendo com o povo de Deus. O Deus que vê, o Deus que sabe, o Deus que acompanha, é o Roi. Aliás, não percam a peça. Fala para o teu irmão assim, você tem dons, você tem talentos, e Satanás quer os seus dons e quer os seus talentos, ele quer as suas habilidades para fazer a obra de matar, roubar e destruir, que é própria dele. Quantos aqui reconhecem que quando estava perdido, foi usado pelo inimigo para fazer a obra dele? Eu posso dizer que eu era músico. Eu usei o exemplo de músico, que é o exemplo mais claro. Por quê, irmãos? Porque eu era músico, eu era compositor. E eu fazia músicas como essas músicas, não tão brega como essas, mas eu fazia músicas ruins. No que diz respeito ao ensino que elas traziam, eram como essas. Quem esteve nas férias esses dias e foi obrigado a ouvir umas baboseiras. Você está lá na praia, está lá. É a mesma música, né? Para todo lugar. E é negócio de trair a mulher, trair o marido, uma adoração à cachaça. É cachaça. É o tempo todo. Então esses homens, essas mulheres, aliás, muitos deles aprenderam a cantar, sabe na onde? Na igreja.
Muitos deles aprenderam a desenvolver o seu talento na igreja. E quando começaram a ficar famosinhos, usaram os seus talentos para matar, para roubar e para destruir. Então o Senhor está dizendo para você: eu te dei talentos, eu te dei dons, então não se envaideça, porque suas habilidades, quando não estão nas mãos do Senhor, é uma desgraça. Os dons, eles só funcionam nas mãos de Deus. Fala para o teu irmão assim: habilidade fora do centro da vontade de Deus é desgraça. É obra da serpente. Você sabia que a serpente não era um bicho ruim? Vocês sabiam disso, que a serpente? A Bíblia diz que Satanás viu, de todos os animais da terra, a serpente era o mais inteligente, mais sagaz. E ele não está falando que sagacidade, inteligência, prudência é um defeito. Tanto é que Jesus disse o quê? Sede prudente como as serpentes. Ele evocou uma qualidade, não um defeito. Então Satanás, vendo essa qualidade na serpente, usou o que ela tinha de melhor, a sagacidade, a esperteza, para conversar com Eva e enganar a Eva. Irmãos, se nós, depois de aceitarmos Jesus, pararmos de sermos usados pelo diabo, já é uma grande vantagem. Pastor, mas eu não sou usado. Então, quando você irrita a tua mãe, quando você maltrata a tua esposa, quando você desrespeita teu marido, quando você desrespeita a tua irmã, o teu irmão, você está sendo usado como a serpente foi usada. E é um alerta, antes de falar, aqui é um curso de obstetrícia, então eu estou falando aqui da parte filosófica, da parte espiritual da obstetrícia. Ser um obstetra, ser um parteiro cristão, é ser alguém de habilidade. Então você é o tipo da pessoa que chega numa rodinha, já fala umas coisas engraçadas, todo mundo acha legal. Você é uma pessoa que tem a vocação para tocar um instrumento. Você é uma pessoa que consegue arrumar amizade fácil. As pessoas gostam da tua presença. Você é uma pessoa alegre. Você sabe fazer um bolo de fubá. Você sabe fazer uma planilha. Então são capacidades, irmãos. Na sua profissão, você lida com gente. Quer ver uma profissão da hora? É cabeleireiro. Porque a pessoa está com a mão na cabeça dos outros. Quer ver uma profissão legal? É médico. Que as pessoas confiam. Irmãos, pensa num povo que o pessoal confia é médico. Eu vou contar para vocês aqui não sei se pastor velho conta. Então vocês têm que fazer cara de quem nunca ouviu a minha história, tá? Eu vou contar de novo. Então quem não ouviu, dá risada. Ou acha legal. Quem não ouviu, faz com cara de que achou legal. Eu vi sabe Câmera Escondida, do Silvio Santos? Irmão, eu sou velho, tá? Eu assistia Silvio Santos naquela época, TV aberta. Nem SBT era, acho que já era SBT. Bom, Tupi, sei lá. E é o seguinte, qual era o lance? O lance é o seguinte, era um médico falso e um paciente falso. E uma secretária falsa de tramóia. O restante das pessoas na sala de espera, tudo verdadeiro, tudo lá, esperando uma consulta. O cara era, como chama do estômago? Gastro. E aí, ele sai da sala dele e fala, o próximo. Aí, o ator, combinado com ele, fala assim, doutor, por favor, eu estou morrendo de dor no meu estômago, não estou aguentando mais, vou desmaiar, por favor, me ajuda. Deixa eu passar na frente. Aí ele fala para o pessoal, vocês deixam ele passar na frente? O pessoal, não, tranquilo, beleza. Aí ele fala assim, vocês não se preocupem também, que eu nem vou levar lá para a minha sala, eu vou aqui mesmo, rapidinho, porque ele não estava marcado, é um encaixe, então eu vou fazer assim, vamos lá. O que eu vou aplicar em você, querido, é uma técnica que eu aprendi lá na Europa, chama-se socoterapia. E o cara era ator. Aí ele chegava no cara, e esse ator era médico, grandão, mas descia no estômago do cara. E o cara era ator, aqueles caras que sabem fazer. E aí
E aí, melhorou? Ele falou, não, ainda está doendo pra caramba. Na verdade, está doendo mais ainda. Pera que ainda tem mais umas 4 doses. Pô! E o cara... E aí as câmeras iam nos pacientes que estavam lá esperando, e aí eles comentavam assim, nossa, que esquisito isso aí. Aí um outro falava assim, mas o cara é médico. O cara é médico, sabe? Ele deve estar sabendo o que está fazendo. E aquilo, aquilo ficou... O cara já tinha dado mais umas 5 pancadas no estômago. De repente, um cara lá do falou assim, mano, para com esse negócio aí. Olha, tinham aqui umas 8, 9 pessoas naquele consultório. Um só chegou, se levantou e falou assim, para com esse negócio aí. Você está ficando louco? Onde é que você aprendeu? Que faculdade você aprendeu isso daí? Que curso? Que eu fiz um curso em Harvard e não sei o que lá. Ele falou, que curso nada, para. Você é um charlatão da bexiga. Para com isso. E entrou assim na frente do cara, falou, para com isso, não bate no cara mais não. Aí depois viu que era brincadeira. O que Satanás tem feito? Tem infiltrado pessoas na igreja com talentos, cantorzinhos, gospel, pessoas que não têm compromisso com a igreja, pessoas que não têm compromisso com nada, com ninguém, e são pessoas que são infiltradas, que vão ministrar e pregar e fazer, e não têm compromisso com o corpo de Cristo. Tem uns camaradas aí de coaching. Não, os coaching agora, eu quero dar uma palestra de coaching na tua igreja, porque, irmãos, infiltração. Tem menininha, pomba girenta, que entra na igreja infiltrada, tem a qualidade da beleza e a qualidade do relacionamento, e se infiltra na igreja para derrubar irmãos. Tem meninos que fazem isso também. Se você veio para ser querido, deixa eu dar um aviso aqui, se você entrou nessa igreja, tudo bem, você pode ter entrado com essa intenção, Deus usa qualquer intenção, mas se você entrou aqui nessa igreja para estabelecer o teu ninho de boiolagem, o seu ninho de imoralidade, você está sendo observado e logo, logo o Senhor vai mexer com você. E quando eu falo mexer, não é maldade não, Ele vai mudar você. Mas se você insistir, quem brinca com Deus, aliás, nós estamos numa época de falta de temor a Deus. Enfim, o que Satanás queria? Que essas mulheres ficassem infiltradas e fossem usadas para destruir o povo de Deus. Como muitos já estiveram aqui infiltrados e roubaram e mataram espiritualmente pessoas, hoje estão por aí. Então presta atenção, queridos. Que os outros sejam infiltrados, problema. Que você tenha a convicção de que você é uma parteira, é um parteiro, é um obstetra do Senhor. Amém? Então tome cuidado. Mas eu gosto de assistir o YouTube de não sei quem. Essa pessoa aí, ela tem compromisso com o povo de Deus? Ela tem um rebanho que ela cuida? Ela responde a alguma pessoa? Ela presta relatório para alguém? Ou ela está desconectada com tudo? Meu líder é Jesus. E acabou. Toma tá a microfonia. Então Satanás, ele olha para você e diz assim, imagina essa pessoa na minha mão. Esses dias aí, eu escrevi um comentário no Twitter de uma mulher muito famosa, política, né? Na verdade cientista política. É aquela que falou que ela encontra coisa bonita no assalto. É Márcia Tiburi, se não me engano. E eu escrevi assim, querida, você é uma pessoa tão conhecida, porque na postagem dela, que era uma groselha do tamanho de um bonde, tinha mais de quase 3.000 comentários. Então, um Twitter com mais de 3.000 comentários, sinal que a pessoa tem influência. Eu falei, querida, você é uma pessoa relevante, uma pessoa que as pessoas ouvem. Você podia estar sendo usada para ajudar o nosso Brasil, as mulheres do Brasil. Olha o que você está fazendo.
E da mesma forma, irmãos, Satanás ele fala, esse crente, se eu pudesse usar o carisma que ele tem, se eu pudesse usar essa alegria que ele tem, esse senso de humor que ele tem, essa inteligência, essa capacidade de fazer coisas com as próprias mãos, se eu pudesse usar a beleza desse menino, a beleza dessa menina, porque tem pessoas, irmãos, que têm o talento da beleza. Fala, não, pastor, todo mundo é bonito, irmão. Assim, de uma certa forma, todo mundo é bonito. Mas quem é que reconhece que tem gente que é acima da média? Tanto é, irmãos, que essas pessoas trabalham com isso. Sim ou não? Trabalham. Elas vendem a própria imagem, elas fazem desfiles de roupa tal, porque elas têm altura, peso certo, rosto certo, tem um padrão. E quantos têm percebido que essas pessoas têm uma vida miserável, apesar de todo o dinheiro que ganham? Satanás conseguiu usar um talento que essas pessoas têm, um presente da natureza, um presente de Deus, de receber beleza, para acabar com a sua própria vida. Que muitas morrem anorexicas. Tem uma vida de droga. Não para em lugar nenhum, são obrigados a ficarem viajando, e aí tem uma vida terrível, irmãos. Terrível. E muitas moças sonham um dia, eu acho engraçado, umas nanicas, umas tampinhas, não, eu vou ser modelo. O que você vai ser modelo? Só se for de bonequinho de casamento, né? De bolo de casamento, né? Nada a ver, irmãos. Cada um na sua, cada um tem o seu talento. E quando a pessoa tem um talento, ela é reconhecida. As pessoas falam assim, uau, você vai trazer aquele bolo de novo? De futebol de novo? Uau, fala de novo, aquilo. Você fala umas coisas legais. Dá para entender que as pessoas confiam. Então, em nome de Jesus, fala para o teu irmão assim, usa o teu talento para o bem. Em nome de Jesus, fala bem alto isso aqui. Fica de pé um pouquinho, Fala assim, lá em casa, os meus talentos, os meus dons, são para glorificar a Deus. Para Faraó, nada. Diz assim, no meu ministério, não. Na minha casa, não. As minhas habilidades, não. Não usarei as minhas habilidades, nem para matar, nem para roubar, nem para destruir, mas sim para trazer vida, e vida em abundância. Quantos aqui têm o dom da juventude? Quantos têm o dom da juventude aqui? Quantos têm o dom da beleza aqui? Pode sentar. Porque dele e para são o quê? Todas as coisas. Ele quem? Deus. Eu tomei uma decisão, não pastorearei para Faraó. Não cantarei para Faraó. Não formarei uma família para trabalhar para Faraó. Então ele tenta usar essas mulheres com essa perspectiva. E aí diz que elas tinham temor. Elas tinham temor porque elas conviviam com o povo de Deus. Diga para o teu irmão, tenha temor. Quem tem percebido que nós estamos no mundo agora sofrendo uma crise de temor a Deus? Irmão, de vez em quando eu fico sabendo, os irmãos chegam assim, pastor, sumiu a panela daqui. Meu, como alguém tem coragem de roubar uma panela de uma igreja? Isso, irmãos, é o menos. Tem gente que tem feito coisa pior, fez coisa pior. Uma panela. Isso é o cúmulo da falta de temor. Como alguém tem coragem de passar da linha com uma irmã, em termos de moralidade?
Como alguém tem coragem de passar a linha com o irmão em termos de moralidade? Como alguém tem coragem de levantar a boca contra Deus, dizendo que não concorda com a decisão dele? Que falta de temor da bexiga! O ser humano, irmãos, nunca vai entender os desígnios de Deus. Principalmente quando ele faz coisas que a gente fica triste, quando ele tira alguém que a gente ama, leva para ele. Porque ele é eterno. E a pessoa está viva com ele. Mas isso não nos dá o direito de levantarmos a nossa boca em revolta contra Deus. Como que as pessoas têm coragem de pegar alguém para criar, para cuidar, e abandonar, e dizer assim, acho que não é a minha não, tchau. Eu estou em outra agora, estou lá não sei na onde. Como alguém tem coragem de não cuidar de um bebê? Hoje eu estava conversando com a pastora Carmen, ela estava lembrando de uma parente que ela foi visitar. Ela ficou sabendo que a prima dela teve um bebê há muitos anos, e ela foi visitar, e ela foi ver o bebê estava no berço, irmão, todo urinado. Quando ela tirou o bebê do coisa, estava pingando, estava uma rodela, o colchão, o cobertor, tudo molhado. Aí ela, quando foi pegar, não tinha condições de pegar. A mãe falou, daqui, colocou de novo no berço e pegou, acendeu um cigarrão. Falou assim, depois que eu fumar esse cigarro que eu vou ver isso aí. Muitas vezes a polícia tem que entrar no barraco, tem que entrar numa casa, porque alguém ouviu um bebê chorando lá dentro, e chegar lá, cadê a mãe? Está lá, indo na biqueira, não sei na onde, e o bebê lá, abandonado, cheio de formiga, muitas vezes. Alguém pode não ter o temor de Deus. Então, irmãos, nós estamos numa época em que as pessoas não têm temor a Deus. Levantam a boca contra o céu e contra os seus ungidos de uma forma fácil. Eu sou do tempo que as pessoas tinham temor. Nós estamos numa época, irmãos, que muitos médicos, a gente falando de médico, obstetra, está acontecendo um problema na Argentina, não sei quem está sabendo, que muitos médicos estão abandonando a profissão. Porque eles não querem desonrar o seu juramento. Qual o juramento? De salvar vidas em todas as situações. Eu já tem entrevista com médicos argentinos dizendo assim, eu não fiz faculdade, eu fiz um juramento de salvar vidas, não de tirar vidas. Ainda mais uma vida inocente e indefesa. E estão abandonando a profissão por honra e por temor a Deus. Ou muitos nem acreditam em Deus, mas têm temor à vida. Sabe que aquilo era uma vida e que aquilo é moralmente errado, matar uma pessoa. Não, irmãos, no mundo não existe maior assassinato em massa, maior genocídio do que acontece todos os anos em que milhares de inocentes são assassinados nas barrigas das mães. E é ensinado nas nossas escolas, estaduais, municipais, particulares, é ensinado que isso é saúde da mulher. Irmãos, saúde, irmãos, eu sou pastor há 30 anos, há mais de 30 anos. Eu canso de ver mulheres conversando comigo, com a pastora Carmen, dizendo, pastor, o que eu faço? Todos os dias eu ouço o choro do meu bebezinho. E Satanás, pastor, mas o bebezinho não, irmãos, é atormentação de culpa mesmo. É demônio que faz a pessoa ficar atormentada, entrar em estado de psicose e de esquizofrenia. A ponto de a pessoa não conseguir mais sobreviver sem remédios. Dá para entender? Isso é a saúde da mulher. Nós, irmãos, povo de Deus, fomos chamados para sermos os parteiros. Bom, queridos, eu não vou me alongar muito nesse aspecto, então nós vamos agora para a prática. Eu vou me reportar à técnica obstétrica
obstétrica da época. Amém? Então nós vamos ver isso no livro de Ezequiel. Só deixa eu falar o pano de fundo aqui. Deus aqui está falando com o povo de Israel, através do profeta Ezequiel. Ele está falando de como que ele, Deus, vê o povo de Israel. Então ele vê o quê? Um bebê, ele vê de duas formas aqui. Ele está vendo aqui Israel como um bebê que não teve parteira, que quando nasceu foi abandonado, jogado de qualquer jeito, em meio ao seu sangue. E ele vê também como aquela menina que chegou o tempo de casamento, em que ele, como um noivo, oferece a sua capa e resgata essa pessoa para ser sua esposa. E salva ela de uma vida de vergonha, de miséria. Assim que ele fala, então, vocês vão entender. E aí dentro ele fala da técnica que as parteiras usavam, para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar, o que essas parteiras egípcias faziam também, porque era tudo o mesmo costume de uma região. Quanto ao teu nascimento, no dia que nascesse, não foi cortado o umbigo. Está vendo? Cortava o umbigo, nem fosse lavada com água para te limpar. Segunda coisa, nem esfregada. Terceira, esfregada com sal, e nem envolta em faixas. São 4 coisas que uma parteira fazia. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançadas em pleno campo, num dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-se no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescesses e te engrandecesse, e chegasse à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram os cabelos, no entanto estavas nuas e descoberta. Passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser a minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Ezequiel 16, 4-9. Então ele aqui ele cita os procedimentos de um parto. Qual o procedimento de um parto? Fala comigo. Corta, lava, esfrega e enfaixa. Então nós vamos falar de cada um desses processos e no que nós podemos nos utilizar, como essas parteiras egípcias que eram tementes a Deus e que salvaram muitas vidas. Vamos lá. Primeiro, corta. Como que se corta alguma coisa, irmão? Como que você corta um cordão umbilical? Uma tesoura ou com qualquer outro objeto cortante. Então, a tesoura são lâminas, são 2 lâminas que se interpõem e cortam. Então aqui ele está falando o quê? De lâmina. Qual é a nossa função como obstetras? Qual é a nossa função como parteiros para o nascimento de novos bebês? Quem quer ser parteiro de muitos bebês? Muitos. Espirituais. Então é o seguinte, corta. Fala para o teu irmão assim, você precisa ter uma lâmina. Você precisa usar a lâmina. Eu dei uma lâmina para o Dedé, né, Dedé? Fui lá no Rio Grande do Sul e dei uma lâmina para ele. É profética aquela lâmina lá, não é só para fazer churrasco não, viu? A lâmina, querido, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a palavra que corta, que separa as juntas. A palavra é como uma espada de 2 gumes que corta tão fino que é possível discernir entre o espírito e a alma.
que o parteiro faz? É aquela pessoa que desliga a pessoa do seu passado. O que o parteiro faz? É aquela pessoa que desconecta a pessoa daquilo que ela era. Muitos de nós, irmãos, a gente vem do mundo todo lascado, com uma história lascada de abandono, de traição, de discriminação, de desvalor, de imoralidade, de tristeza, de depressão, de bebedice, de drogadição, de envolvimento com demônios, de feitiçaria. E o que o parteiro, o que o evangelista faz? Ele vem, ele usa a palavra para começar a separar. Não, isso não, tchau, tá. Ele vai cortando. Tem até uma música dessas do Reteté que fala, pois ele corta. E aí vai te cortar. Fala para o teu irmão assim, eu vou te cortar. Pastor, mas se eu começar a dar corte nos outros, os caras vão começar a não gostar de mim, eles vão deixar de me amar. Fala para o teu irmão assim, você não está aqui para ser amado, você está aqui para ser fiel à sua espada. Mas assim as pessoas não vão gostar de mim. Fala para o teu irmão assim, você não está aqui para ser popular, você está aqui para ser servo funcional. Servo funcional. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe, você conhece a palavra. E tem uma hora que você está com ela na ponta da língua, você conhece a palavra, você sabe a palavra que você tem que falar e você não fala. A pessoa chega na tua loja, Adriel, aí ela fala assim, ei rapaz, por mim é o seguinte, acabava com tudo agora na minha vida. Aí o Espírito Santo faz você lembrar maior o que está em nós, o que está no mundo. Aí Deus começa a te colocar a palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você tem essa palavra. E essa hora é a hora de você agora trazer a luz, trazer a vida, mais um bebê. E muitas vezes nós usamos a espada. A nossa espada, irmãos, ao contrário do que alguém imagina, não é instrumento para atacar nada, ninguém, não. A não ser os demônios. A nossa espada é para cortar os cordões umbilicais das vidas, as pessoas que estão presas ao mundo, ao passado, ao inferno. Quem que é o verdadeiro pai? Quem que é a verdadeira mãe? Aquele que gera? Não, irmão, o verdadeiro pai é a verdadeira mãe, é aquele que cuida. Muitas vezes eu chegava para minha mãe e falava assim, eu gostaria que a senhora fosse mais amiga de mim, falasse algumas coisas. Eu falava assim, eu não sou a tua amiga, eu sou tua mãe. Quem já ouviu isso da mãe falar? Eu não sou tua amiga. Quem já ouviu o pai falar assim, eu não sou teu amiguinho não, eu sou teu pai. O que eu tenho visto, irmãos? Verdadeiros tronos de Satanás serem estabelecidos dentro das casas. Vira e mexe, eu converso com famílias em colapso. E aí você vê, eu vou na veia. Eu falo assim, me fala, como é que está sendo lá? Como é que é o quarto do seu filho? Não, pastor, eu nem entro, eu não mexo na individualidade dele. Como assim? Como assim? Então a individualidade leva um monte de droga lá para dentro do quarto, vem os camaradas, os polícias entram lá e você entra como traficante, você está ficando louco? Uma vez eu entrei num quarto de umas adolescentes, e um monte de foto de satanista, de roqueiro, de homem pelado, casa de um presbítero, de um homem de Deus, de um pastor, na verdade era um pastor. Eu cheguei para a esposa do pastor e falei assim, querida, o que é esse quarto aí? Não podemos mexer como chama? Não, tem outro negócio. Privacidade. Fala para o teu irmão assim, na casa do servo de Deus, não existe privacidade. Existe liberdade
vigiada pelo Espírito Santo. Então, se você não tem capacidade de morar sozinho, então vai morar com alguém, com o pai, com o seu pai, porque tem gente que não tem nem capacidade de morar sozinho, que transforma a casa em esbórnia. Então, o que a parteira faz? Ela corta. E não tem negócio de individualidade, não. Enquanto você estiver com o joelhinho debaixo da minha mesa, você vai comer o que eu colocar para você comer, você vai na igreja. Eu não estou afim de ir na igreja, você vai na igreja. Ah, eu não estou afim. Então, meu irmão, você não pode morar comigo, porque aqui não tem traidor do evangelho. Como assim? Uma casa que tem um quarto, que mora uma pessoa lá, que um monte de santo, um monte de imagem, um monte de capiroto, e tudo bem? Como assim? Uma vez eu entrei na casa de uma mulher, eu e minha mãe. Ela falou assim, isso é tudo coisa que foi presente, que eu ganhei, fui ganhando, que eu só era mãe de santo, tal, mas agora eu quero Jesus. Mas eu não acho que é bom, eu não vou tirar essas coisas daí e tal. Era um monte de coisa assim na sala dela. Aí ela falou assim, o que você acha, pastor? Eu falei, tranquilo, não tem problema não. Agora, começa a prestar atenção, toda vez que você passar pela sala, dá uma olhada. E se o negócio fizer assim, e você não se incomodar, beleza. Agora, se você ficar meio incomodado, vai e tira. Não durou 2 dias o negócio lá. E é o seguinte, quando você for jogar, não joga inteiro no rio não, tá? Para não acontecer. Bom, deixa para lá. Quebra tudo, esmigalha. Tá bom? Pastor, então assim as pessoas não vão gostar de mim? Então, irmãos, bem-vindo ao cristianismo. Porque Jesus, irmão, quando ele entrou em Jerusalém, o que as pessoas falam? Quando entrou em Jerusalém a primeira vez? Hosana, Hosana, Hosana ao Rei Jesus. E no outro dia que ele entra aqui, o pessoal fala, crucifica. Então, uns dias vão falar Hosana, falar, que bom, que palavra maravilhosa, que bênção que é você. Outras vezes vão falar assim, nossa, não tem amor? Vem falar uma coisa dessa para mim, já não basta meu patrão, não basta minha mãe, não basta... Então, irmãos, é assim mesmo. Ou você é fiel à espada, levanta a tua lâmina. Diz assim, em nome de Jesus, essa lâmina vai ser usada para trazer pessoas à vida, não à morte. A vida está contida na minha atitude de usar essa lâmina. E em nome de Jesus, eu usarei essa lâmina com a autoridade que o Senhor me deu. Amém? O Senhor está mandando você fazer, pode usar. Com todo amor, mas pode usar. Amém? Qual o segundo elemento? Qual a segunda parte da técnica? Então, se cortava o cordão, segunda coisa, lavava. O que se usa para lavar um bebê? Só água? Não, tem um outro objeto. Uma banheira ou uma bacia. Então, a obstetra, a parteira, ela tinha dela uma bacia e a água ela pegava lá. O bebê, irmãos, moralmente, ele é puro, ele é inocente, não sabe de coisa nenhuma. Mas ele vem sujo, sim ou não? E é engraçado que tem umas mulheres que na hora que ganham o bebê, fala assim, deixa eu ver. Daí que beija, tudo melecado, tudo encebado, tudo fedorento, aquilo não... Mas é o amor, Mas ele vem sujo. Ele vem puro, mas ele vem sujo. E o que se faz com o bebê sujo? Lavar. Presta atenção, queridos. O que acontece com a bacia e com a água na hora que o bebê é lavado? Vocês estão entendendo?
O Senhor está dizendo para você nessa tarde, nessa noite. O Senhor te deu uma lâmina para cortar o cordão umbilical. O Senhor está te dando uma bacia com água limpa dentro. E é impossível lavar um bebê sem sujar a água. Eu não estou ouvindo amém de ninguém. Pastor, o que você está querendo, onde você está querendo chegar? Estou querendo dizer o seguinte, que nós, a igreja, é a bacia e Jesus é a água. Tem pessoas que têm dificuldade de colocar bebê sujo na bacia, porque sabe que não anda renovando a água e tem medo de sujar o seu esquema, tem medo de as pessoas sujas virem, porque ela tem medo de não ter aonde pegar água. Mas o Senhor diz para você nessa tarde: se envolva comigo e do teu interior fluirão rios de água viva. Só tem medo de lavar bebê sujo quem não tem água renovada. Vira e mexe chegou assim: pastor, eu fiquei sabendo que fulano está querendo voltar para a igreja, mas é muito tranqueiro. Eu falei: então, bem-vindo, aqui é o lugar das bacias, aqui é o lugar das bacias e da água limpa. Lava, se estiver sujo a gente lava de novo, e lava de novo, até que o Senhor queira. Quem é você para desejar algo diferente do que foi feito com você? Ai, pastor, vai sujar meu esquema. Eu nunca me esqueço, irmão, quando eu cheguei na igreja, na outra igreja que eu era, que depois eu me tornei pastor, foi um negócio assim, algumas pessoas, eu não vou falar, para não dar dica, algumas pessoas chegaram no meu pastor, porque esse pastor, ele me pegou, e ele falou assim: não, vai ser ministro de louvor, você vai estar preparado para ser... E essas pessoas chegaram assim, falou: pastor, eu conheço ele. Eu vou te falar a verdade, esse camarada aí, ele é meio mundo da lua. Ele é meio, assim, meio autista, meio... Ele fica só pensando nas coisas da música, do alto, sei o que lá, e ele é meio desconectado com a realidade. Então você vai ter um problemão, é uma pessoa que você vai ter dificuldade de fazer ele fazer alguma coisa que seja mais concreta. E essas pessoas ainda chegaram a dizer assim: olha, e se é o seguinte, vai ser meio difícil conviver, porque se eu trouxer ele para a igreja, vai ser meio difícil conviver com ele. E esse pastor, irmãos, chegou para essas pessoas e falou assim: olha, eu vou ficar muito chateado, muito triste, se vocês forem embora, mas o que você está me pedindo está errado, porque o Senhor me salvou, te salvou também, ou você se acha melhor do que essa pessoa? O mesmo Senhor que lavou ela, o mesmo que lavou você, é o mesmo Senhor que vai lavar ela. Bacia e água fala do quê? De comprometimento. Uma igreja, irmãos, que não está disposta a se comprometer com gente tranqueira. Aqui nós temos o Garf, que lida com drogado. Boa parte da minha equipe, das minhas primeiras equipes, eram pessoas que foram tudo de ruim na sociedade. Hoje essas pessoas que muitas vezes você fala assim: nossa, que bênção, que pastor, olha que bênção, pessoa, que profissional. Então, irmãos, muitos desses daí eram pessoas que ninguém dava um real, dava uma chance. Você sabe qual era a música que a gente mais cantava no começo da nossa, da CQL? Uma que, não sei se o Davi Silva cantou aqui. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me abraçar, quero te beijar. Aí tem uma hora que fala assim: vem viciados. Tem outra parte que fala: vem meninos de rua,
Vem prostitutas, era assim. Algumas irmãs falavam assim, pastor, que música esquisita, parece que está chamando. Parece não, nós estamos chamando mesmo. Ou você acha que as prostitutas não precisam de salvação? Só o bonitão, que se acha o máximo. Tem alguns irmãos aqui na CQL que estão com célula, online, com essas mulheres que fazem função na internet. Já chegaram no fundo do poço. Só precisam saber. Primeiro, que chegaram no fundo do poço e saber que elas podem sair de lá. E se não for você, se não formos nós que falarmos, irmãos, quem vai falar? Pastor, eu conheço esse mano das quebradas, é pilantra, pastor. Conheço, o cara devia para todo mundo, inclusive ele está devendo para mim. Está devendo o quê? É de droga. Então, mas você vai cobrar a droga do cara aqui na igreja? Uma vez, irmãos, teve um encontro, aí o camarada veio aqui em cima e começou a dar testemunho. Aí tinha umas pessoas, o pastor Rogério, tem uma galera que foi vítima. Esses caras que tinham feito encontro, tinham feito um assalto, e eles tinham ficado a noite toda dentro da firma fazendo, os irmãos carregaram o caminhão deles. Então deu para gravar bem a cara. E de repente, o cara vem dar testemunho aqui do encontro, foi maravilhoso o encontro. O cara que me assaltou. E o cara que assaltou falou assim, eu conheço vocês. O bicho ficou branco. Mano, e teve uma outra vez que a mulher, ela ligou para a polícia, porque o cara foi dar testemunho, depois nunca mais a gente ficou. Aí a mulher ligou para a polícia, tem uns caras que me assaltaram, estão aqui na igreja falando de tal. Os caras demoraram tanto que a igreja praticamente já estava até fechada quase. Só tinha uns meia dúzia de irmãos que lascaram, tomaram enquadro, né? Na porta da igreja. Não era nem aqui. Acho que era lá na Itamaraty, né? Na Nações? Uau, faz tempo então. Amém? Fala para o teu irmão assim, tem situações que são permanentes e tem situações que são temporárias. A mulher cananeia, ela chegou para Jesus e falou assim, ela falou para Jesus assim, minha filha é endemoniada? Não, o que ela falou? A minha filha está endemoniada. Ela não queria mandar a filha junto com o demônio embora. Ela queria mandar um demônio embora e ficar com a filha. E foi o que Jesus fez. Pode crer, vai lá. Antes, Jesus teve um tratamento com ela lá, né, que não vou me aprofundar. E depois Jesus o quê? Tirou o demônio, mandou embora o demônio e a mulher ficou com a filha. Então, essa pessoa, essa situação que você tem passado, isso que está acontecendo na tua vida, não é permanente, é temporário. Basta você mandar os demônios e deixar aquilo que é real, aquilo que é ouro, deixar o fogo queimar tudo, deixar o fogo queimar a escória. Terceira parte da técnica de obstetrícia, esfrega. E aqui entra um elemento especial aqui. Era esfregada a criança com sal grosso, imagina. Cortou cordão umbilical, lavou com água, tirou todo aquele sangue, mas mesmo com todo o sangue sendo tirado, com toda a impureza tirada, é provável, e sempre é provável, que fique algum resquício de bactéria, é a hora que entra o sal grosso. Vai falar, nossa, pastor, está ensinando a fazer mandinga, não é nada de mandinga. O sal, na época, era o que se tinha de antisséptico. Era o elemento mais fácil de se encontrar, barato. Então, aquelas mulheres pegavam o sal grosso, porque não tinha refino, e passavam no bebê. Um bebezinho que acaba de nascer, se você pega sal grosso e passa nele, qual vai ser a reação do bebezinho? Ele vai ficar super feliz, sim ou não?
Ele vai gritar. E se tiver algum cortinho, alguma coisa, vai gritar. Mas aquilo vai arrancar, irmãos, qualquer resquício. Além do sal ser antisséptico, ele é abrasivo. E ele vai tirar qualquer coisa que tiver no corpo daquela criança. O que é o esfregar o parteiro? Nós, como obstetras, precisamos, depois de cortarmos o cordão, depois de lavarmos, agora nós temos que estabelecer um trabalho de limpeza, no sentido de libertação das bactérias. O que são bactérias no mundo espiritual? Demônios, vínculos com o passado, vínculos com o erro, vínculos com promessas e coisas alianças feitas com demônios. Quantos aqui antes de se converter tinham alianças com demônios? Fizeram a brincadeira do copo, foram em algum terreiro, se prostraram diante de alguma imagem, escultura, sei lá, adoraram alguém que não era Deus, pediram coisa para gente morta, conversou com gente morta. Quantos aqui fizeram já isso? Então, isso são as bactérias que a pessoa, o que acontece? Olha só, morre alguém muito próximo a esse bebezinho. Ele é grande, mas é bebezinho espiritual. E aí ele chega para a pessoa, para o líder, e fala assim: ó, líder, nossa, você precisa de ver o que aconteceu. Passou alguns dias, ele fala assim: nossa, você não sabe o que aconteceu. A minha mãe, ela veio e conversou comigo. Aí a pessoa fala assim: como assim, sua mãe? Minha mãe. Sua mãe mesmo, que morreu? Falou: Mas eu já te li a palavra, a espada já falou que não existe comunhão. Na hora que morreu, irmão, que a pessoa fala: fulano, fala lá com o corpo, vai querer ser o chato, deixa, vai causar. Mas depois passa algum tempo, a pessoa continua com esse negócio, porque é o seguinte, quando ele vê que tem uma abertura, ele começa a fazer a pessoa desenvolver uma atividade chamada necromancia, que é o quê? A conversa e a consulta aos mortos. Isso brasileiro, irmão, meu irmão, eu falo isso direto, mas vira e mexe eu vejo sequelita conversar com o morto, mandar recado no Facebook: fulano de tal, você era não sei o que lá, falando com a pessoa. Mesmo porque eu não sei, eu acho que não deve ter Facebook no céu. Ou nem no inferno. Então, assim, meu irmão, a Bíblia é muito clara, existe um abismo entre os vivos e mortos e é intransponível. Se você quiser, qualquer dia eu vou trazer um estudo só sobre isso. Intransponível. E não é um texto não, são vários textos que falam disso. E aí a pessoa vem com aquilo lá e você já vê que os bichos já estão começando a visitar a pessoa. Espírito de morte. E quem começa a conversar com gente morta, começa a se estabelecer uma atmosfera de morte. Quem já viu isso? Começa a morrer, começa a morrer um monte de gente da família. É um espírito que começa a rondar numa família. Por quê? Porque todo mundo começa agora a conversar com gente, e não está conversando com gente morta, está conversando com espíritos malignos, enganadores. Então a pessoa vem, e esses capirotos já começam a estar grudados na pessoa. Então o que o líder tem que fazer? Pegar lá o sal grosso, né? Vai lá para a Universal, passando. Nada disso. É falar assim: nada a ver, vem aqui que eu vou orar por você. Em nome de Jesus, essa pessoa vai ter paz. Vai sentir saudade normal, como todo mundo sente, mas vai ter paz e saber que agora fulano de tal está nas mãos do Senhor e Ele vai decidir o que ela vai fazer com ela. E agora nós vamos viver a nossa vida e aguardar a nossa vez também. Nessa hora, as escamas caem dos olhos e a pessoa passa a entender que ela não pode ficar presa a gente morta. Tem um período que nós passamos de luto, é normal, tem que passar, tem que chorar. Tem hora que a gente não tem essa reação, a gente não chora, a gente fica meio esquisito, mas o dia que bater a vontade de chorar, mas se esgoela de chorar, mas não caia nessa armadilha de falar com o morto. Aliás, é uma doutrina que foi esquecida. Eu já vi gente que eu até admiro falando isso aí, porque fulano, afinal de contas, está orando por nós, pelo amor. Então, em nome de Jesus, passa sal grosso nessa pessoa. Ela vai falar: nossa, mas que falta de amor.
vai chorar, vai se incomodar com o sal grosso. Não tem problema. Irmãos, deixa eu só falar, não é sal grosso mesmo, não. Vou lá na gaveta da churrasqueira, nada a ver, meu. É o sai, em nome de Jesus, larga dela, larga dele, larga do meu discípulo, larga desse bebê que eu estou agora cuidando. Amém? E em último lugar, em quarto lugar, essa criança era o quê? Vamos lá. Primeiro? Segundo? Terceiro? Esfrega. E quarto lugar? Em faixa. Era uma faixa de mais ou menos 6 metros de comprimento. Limpa, uma faixa extremamente limpa. Pegava-se o bebê, depois de todo esse processo de limpeza, como chama? Quando tira a impureza química, bacteriana, asepsia. Depois de todo esse processo, se enfaixava a criança. E Egito sabia fazer muito bem isso. Agora imagina, 6 metros de faixa. 6 metros, um bebezinho desse tamanho. Quantas voltas? Aquilo ficava uma pura faixa. Chegava uma hora, o que eles faziam? Enfaixava, e aí chegava a ficar só o rostinho, até a cabeça, tudo. Por quê, irmãos? Hoje também acontece um pouco disso, mas nem tanto. Mas naquela época, quando o bebê nascia, vinha todas as tias, e a turma era tudo família grande. Vinha todas as tias, do pai, por parte de pai, parte de mãe, vinha todo mundo, criancinha grande, você está ligado que criança quer pegar, todo mundo quer pegar. Então, irmãos, bebê, ele é muito susceptível à contaminação, e se ele tomar um tombo, não tem moleira, a moleira aqui é muito frágil. A gente tem um caso, na Bíblia, do filho do Jonatas, que não chegaram a fazer esse processo. O que aconteceu? A parteira tomou um susto, porque teve a notícia que o pai tinha morrido, o pai do menino tinha acabado de ser morto na guerra, e ela derruba o menino, e esse menino passa a ser paraplégico o resto da vida, a ponto de, quando ele está adulto, Davi pegar ele para cuidar e dar uma pensão. Ele acabou morando... É a história de Mefis-Bosete. Então, qual era o cuidado? Enfaixar o cidadãozinho, enfaixar, até ficar tudo, só o rostinho para fora. Ele ficava absolutamente imobilizado. Tanto é que eles dizem o seguinte, os historiadores, que trocava uma vez só por dia. Ele fazia o cocôzinho, aquilo lá... Saía assim até o pezinho, que também era enfaixado, então era uma vez por dia. Chegava no final do dia, tirava toda aquela faixa, punha para lavar, colocava uma limpa seca, lavava ele de novo, tal. Então, o que a parteira estava fazendo? Ela estava garantindo que o trabalho dela não ia ser perdido, por causa do descuido, porque se essa criança caísse no chão, não tinha problema, irmão. Depois de sei quantas voltas, ela está como se estivesse dentro de uma câmera de ar. Pastor, mas tudo bem, gostei da história da faixa, mas o que significa isso para mim, espiritualmente? Então, as faixas são os limites de proteção que você dá para o seu discípulo. As faixas é aquilo que você coloca em volta do teu bebê para dizer assim, não! Falei não, ela... Porque a criança, ela é sensível. Ela até foi chorar no colo da mãe. Pensou que foi com ela. Nem olhei para ela. Mas por quê? Porque a faixa é o limite que o líder diz para a mãe, para o pai, que aquilo não pode. Porque, para evitar que, no caso dessa pessoa cair, tomar um tombo, ser um tombo que não vai causar morte e nem defeito físico, defeito espiritual. E muitas vezes nós evitamos enrolar porque a gente tem preguiça. Fala para o teu irmão assim, preguiça.
Fala, cuidado com a preguiça. São 6 metros para enrolar. Então enrola 6 metros. Pastor, mas a pessoa enquanto está enrolando está chorando, está reclamando. Então, irmãos, deixa chorar, deixa reclamar, que aquilo vai proteger a vida dela. Cada vez que você dá uma enfaixada, é mais um nível de proteção. Você chega para os seus irmãos de G12 e fala assim, querido, você que mora lá perto do meu discípulo, de vez em quando dá uma olhada para mim, mais uma faixa. Perguntar, como é que você está? Mais uma faixa. Dar uma ligada por dia, mais uma faixa. Orar, jejuar pela pessoa, mais uma faixa. Assim funciona, assim caminha. Pastor, eu tenho que ser parteiro e é só assim que funciona? É só assim que funciona. E se a pessoa não obedecer, então, irmãos, aí é bem capaz a pessoa não ser um bebê verdadeiro, ser outra coisa. Mas se a pessoa obedecer, se ela permitir, se ela se soltar, mesmo chorando, você deve usar toda essa técnica. E assim, irmãos, o povo de Deus cresceu, se multiplicou. Essas parteiras foram abençoadas nas suas famílias, olha que interessante. Nós estamos no ano da família, o ano que a família vai crescer. Aliás, aquele domingo que eu falei, né? Teve um domingo que foi o domingo profético, eu falei assim, 2022 é o ano da família e tal. Aí muitas famílias vão crescer, inclusive a família da irmã e tal. E ela estava grávida mesmo, depois ficou sabendo que estava grávida mesmo. Depois, acho que de uns 3 semanas, a gente ficou sabendo que estava grávida. Né? Então, a gente tem se alegrado muito, porque Deus ele quer formar uma estrutura, irmãos, de governo tão poderosa, que nem a perseguição, nem a provável proibição de nós nos reunirmos, e mesmo, tem gente aí jogando todas as fichas, no negócio de online, tem gente jogando todas as fichas, irmão, vai ter uma hora que nem a internet vai funcionar. Logicamente, eu não sei, talvez, se for agora a época do começo do reino do anticristo, né, daqui um breve tempo, nem a internet vai funcionar. O pessoal está viajando. Não, a gente tem que jogar tudo na internet. Que internet? A internet vai ser a primeira. Já está sendo censurada agora. Então, o que vai ser forte, irmão, vão ser as famílias. Pai, a mãe, ou você com seus familiares dentro de casa, vocês vão poder falar assim para os seus parentes, olha, você lembra que eu falava isso que está acontecendo agora? Então, agora está acontecendo. Só que eu sei o que a gente deve fazer, que a gente deve adorar o Senhor e pregar o Evangelho e ver onde tem bebês para nós trazermos a vida, amém? Quem quer ser parteiro, vem aqui.